Olá pessoal, boa noite. Começando aqui mais uma live na Challenge Intercâmbio, né? Hoje nossa convidada, a Thaís da George Brown, a Ale também que trabalha aqui com a gente na Challenge. Vamos aguardar o pessoal entrar, aguardando a Thaís e a Ale para entrar. Só um minutinho, pessoal, a gente já vai iniciar. A Thaís está entrando. Alô, Thaís, tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Tô sim. Vamos aguardar a Ale também está entrando. Legal. Ela só pediu para você entrar primeiro para a gente não travar a imagem. Então, vamos entrar Ah, uma de tá cada bom. vez. Legal que agora a gente pode fazer live com mais de duas pessoas, né? Ajuda bastante, né? Agora, a gente não precisa mais usar YouTube quando a gente quer fazer live com mais de uma pessoa. Então, vamos. A Ale tá entrando. Gente, só tem um comentário para a gente fazer antes de começar essa live. Para quem acha que o Canadá só faz frio, tá um calor nessa cidade hoje. Eu A vou gente tá contar para invertida Ale. hoje. Eu tô no Brasil e tô de blusa, e vocês estão no Canadá e estão de camiseta. Pois é, gente, estamos passando calor aqui. Bom, vamos lá, então vamos iniciar nossa live. Então, pessoal, para quem ainda não conhece a Challenge, né? Então a gente é uma agência baseada aqui em Toronto, né? Apesar de sermos todas o time todo brasileiro, a gente está baseado aqui em Toronto. Então, para todo o planejamento educacional, para quem quer imigrar aqui para o Canadá, desde a parte do inglês básico, para quem ainda não tem o inglês, até selecionar o college, o curso que é melhor para você, a sua região, né? Esse é o nosso trabalho e é aqui que a gente está para te ajudar, né? A gente está hoje com a Thaís, que é representante da Latinoamérica para o George Brown, né, o maior college aqui da região central de Toronto. A gente vai falar para vocês um pouquinho com relação à estrutura dos campos, né, sobre os cursos também. E a Lê também está aqui com a gente, que também é consultora educacional aqui na Challenge, tá? Eu estou baseada aqui em Toronto, então bem pertinho da George Brown. A Ali já morou aqui, né, Ali, por 3 anos, né? Conheço também bem, conheço o George Brown, é uma região super central, os campos são excelentes e a gente está muito feliz de ter essa parceria com a Thaís para poder contar para vocês as novidades. Tá, Legal. Thaís, quer se apresentar? Sim, vamos lá. Boa noite, todo mundo. Obrigada, primeiramente, né, pelo tempo de vocês de estar aqui com a gente. Obrigada pela challenge, dessa oportunidade da gente estar junto, trazendo mais informação para os nossos alunos. Então, meu nome é Thaís, Thaís Afonso. Eu trabalho com a George Brown na América Latina, então eu dou suporte para todos os alunos, também as agências, todos os nossos parceiros. Faço esse intermédio, né, entre os alunos e o college, entre os agentes e o college. Já trabalho especificamente com Higher Education no Canadá há mais de 7 anos, então já ajudei muita gente aí nesse caminho. E estamos aqui para apresentar, né, um pouquinho do college, falar um pouquinho dos nossos diferenciais, dos programas. E desde já convido o pessoal para ir colocando as dúvidas aí no box do chat e a gente vai respondendo vocês. Isso é importante, pessoal. Quem tiver dúvida, vai mandando pra gente. A gente responde as dúvidas de preferência no final, né? Pra gente também não ficar cortando a live, Sim. mas no final a gente responde quem tiver qualquer dúvida com relação ao curso, ou comigo, ou dúvida com a Thaís. Então, por favor, vão mandando aí, né? Estou mandando um oi aqui para o Bruno, né, que entrou também, que é do Fenshaw College, que fica Nosso em colega está London. aí dando um apoio. Obrigada. Bom, pessoal, vamos primeiro iniciar falando do principal diferencial da George Brown, que é com relação às localizações do campus. Tá aí, se você puder falar para nós um pouquinho desse diferencial da George Brown. Tá, vamos lá. Esse é um ponto bem importante, né? Um dos principais que a gente costuma comentar sobre o college, porque é o único college público que está 100% localizado no centro de Toronto, né? Então, Toronto é uma cidade muito grande, e a maioria dos outros colleges públicos, a maioria não, todos, eles estão mais afastados, né? Então, alguns nem ficam em Toronto, ficam na grande Toronto, já nas cidades vizinhas, ou bem ao redor da cidade.
Então, o nosso diferencial é que nós temos 3 campi e todos eles estão no centro. Então, 2 estão em downtown, muito próximo ali dos pontos turísticos, para quem já foi ou para quem não foi, mas veio aí, né, na internet as fotos e tal. O St. James, que é o campus principal, onde fica o International Center, onde eu trabalho, por exemplo, nós temos muito próximo ali da Union Station, do St. Lawrence Marketing, dá para você ir a pé até vários pontos turísticos, até a CN Tower dá para ir a pé. E também o Waterfront, que é de frente para o lago, ali em Ontário, na Sugar Beach. Então também é uma localização excelente. E o campus mais longe que a gente fala, que não é longe, é o Casaloma, que é exatamente no meio da cidade, né? Exatamente no centro de Toronto. Então tem esse grande benefício para os alunos, né? Não só de estar no centro, porque muitos alunos pensam, mas eu não vou morar em downtown porque é mais caro. Mas eventualmente você vai precisar ir para downtown durante a semana, você vai trabalhar por ali. Então a gente fica a 5 quadras do Centro Financeiro de Toronto, por exemplo. Então isso facilita muito para o aluno, ele não precisa ficar pegando um transporte por 1 hora para chegar no college, depois mais 1 hora para chegar no trabalho e mais 1 hora para voltar para casa. Então é muito comum os nossos alunos às vezes irem a pé até o trabalho ou se precisar pegar um transporte, não dá nem 10, 15 minutos e ele já chegou até o trabalho dele. Então esse é um ponto bastante importante na hora de considerar qual college você vai escolher para entender a sua logística, né? O seu dia a dia, como vai ficar. E é legal a gente comentar, pessoal, que por causa da pandemia, os valores de aluguéis na região central de Toronto despencaram, né? Então, para quem antes achava impossível morar na região de downtown, hoje é uma coisa muito mais acessível, né? Então, Sim. mesmo para quem precisa morar barato, não que é barato, né, gente? Também. A gente está falando da região mais cara do Canadá, mas já baixou bastante, né, os preços de aluguéis. Então, hoje é bem possível você morar, se não em downtown, numa região ali bem próxima de um metrô, para facilitar bastante você chegar no college, como é o caso da George Brown. Sim, com certeza. Esse é um grande benefício que a pandemia trouxe, né? Exato. E Isa, aproveitando que a Thaís comentou que é um colégio público único no centro, acho que nem todo mundo que está nos assistindo já estudou, pesquisou a diferença entre público e privado. Então, vale a pena só a gente mencionar que quando se estuda num colégio público, a grande diferença é exatamente você ter um visto de trabalho estendido pelo PGWP, né, que é o Post-Graduation Work Permit, em que se você faz um curso dentro do George Brown de 2 anos, você vai ter direito até 3. Isso te dá aí um tempo de permanência no país em volta de 5 anos, que é quando, para quem quer imigrar, ter a chance de, além da pontuação pelo curso, né, dentro do George Brown, também ter o tempo de experiência canadense que é necessário e fazer o seu processo aí de residência. Então, esse é o diferencial quando se escolhe um college público para o estudante e também para quem vem como família. Porque aí, no caso, o cônjuge pode trabalhar, né, full time, o tempo integral do estudo, e os filhos, a depender da idade, vão poder ir para uma escola pública gratuita. Então, a gente coloca aí benefícios e, falando em termos de valores também, né, um retorno rápido do investimento que se faz na própria educação. Porque só em não pagar, né, quem tem filhos, por exemplo, não pagar uma escola pública gratuita aqui no Canadá, né, a gente sabe que no Brasil, para se ter acesso à educação, se tem que ter um investimento muito alto, você já transformando isso, vários são os benefícios aí, a pessoa já vivendo no Canadá, e estudando e melhorando a sua qualificação profissional, se decidir depois voltar para o Brasil, teve aí pelo menos uma experiência de 5 anos. Perfeito, Sim. é verdade. E eu ressalto também, eu até E o que adiciono, você Ale. acha, Thaís, que é outro diferencial? Desculpa, pode falar. Pode continuar, Thaís, pode continuar. Não, eu só ia ressaltar essa diferença do público para o privado, além, né, dessa grande diferença que é o que a maioria do pessoal observa do PGWP, eu diria também o tipo de ensino. Eu acho que o perfil do aluno é diferente, né? Então, por isso que é legal quem está na dúvida procurar a ajuda da Challenge para fazer essa pré-consultoria, para entender o seu perfil. Porque é um perfil diferente de valor, é um perfil diferente de nível de inglês, do que você quer para a sua carreira lá na frente, né? Então, por exemplo, o college público como a George Brown, nós temos mais de 170 opções de programas, né? No privado é bem menor, né? O portfólio de programas,
Então, se você quer uma área muito específica, se você quer uma pós-graduação, se você já tem uma formação e quer fazer uma especialização, citaria que essa também é uma das principais diferenças, né, entre o público e o privado. E eu vou citar o Henrique aqui, a gente estava falando das localizações, ele colocou Etobicoke, que é uma área que eu particularmente adoro, de Toronto, acho incrível para se morar, não é tão longe, tem uma qualidade de vida incrível, então é uma boa opção também. North York, que é onde a Isadora mora também, né, também é uma área bem legal. Exato. E falando agora com relação a cursos, Thaís, que você falou, como o George Brown tem mais de 160 opções aí para estudante, né, internacional, o que você falaria que são os primeiros mais procurados aí para o mercado brasileiro? Tá. Bom, o que ganha de grande vantagem ainda é a área de business, né? O mercado brasileiro, a América Latina no geral, ainda procura muitos programas de business e aí inclui tudo que você pode imaginar na área de marketing, RH, contabilidade, finanças. Então, todos esses programas estão dentro da nossa escola de business. Ainda é a mais popular para o mercado brasileiro, eu diria em torno de uns 40% dos nossos alunos brasileiros optam por essa área, que é uma área em bastante demanda, né? É uma área que em Toronto, especialmente, fantástica para trabalho. Mas tem outras áreas que a gente também vê um crescimento grande, né? Dos alunos, a procura tem sido bastante constante. Por exemplo, a Early Childhood Education, que é para quem vai trabalhar com pedagogia, né? Parecida, similar com o nosso programa de pedagogia do Brasil. Então, para quem quer trabalhar com crianças até 12 anos de idade, trabalhar em daycare, ser assistente de professor em sala de aula, então esse é um curso que tem uma procura grande. Outros cursos que nós temos assim uma procura muito grande, que as vagas acabam rapidamente, são as pós-graduações. Então, as nossas pós, elas duram 1 ano e são pós bem específicas. Então, por exemplo, eu tenho pós em planejamento financeiro, eu tenho pós em marketing esportivo ou marketing de eventos, marketing digital, social media. Então, são programas bem específicos. Essas pós, a gente vê uma demanda bem alta e normalmente em 3, 4 semanas a gente consegue acabar ali com todas as vagas e completar as turmas. Então, eu citaria que essas são as áreas mais fortes. E TI também, a gente vê que TI está tendo uma aceitação boa também pelo mercado brasileiro. É uma área em demanda no mundo todo, principalmente agora com a situação da pandemia, teve um boom ainda maior. E no Canadá, o Canadá é muito conhecido, né, por ter alta demanda de TI. Então, nós temos excelentes programas nessas áreas e também vemos que os brasileiros têm ido para essas áreas. Eu diria que primeiro business, depois ali um pouco de TI, um pouco de construção e o Early Childhood Education também. É muito importante, pessoal, a gente comentar que todos os colleges no Canadá, eles só disponibilizam o curso profissionalizante se existe a demanda do profissional na área, né? Então, inclusive, como a Thais comentou, agora com a pandemia, né, a gente teve novas profissões surgindo. E com as novas profissões surgindo, a George Brown lançou novos cursos, né? Exatamente porque essa demanda começou a aumentar. Então, se existe o curso, né, é porque tem a demanda, né? Se você vier e ver um curso lá de business e falar, nossa, mas é um curso tão geral, né? Será que eu vou conseguir emprego? Sim, se o curso está aberto, né? Se ele existe, principalmente aqui na região de Toronto, você vai conseguir emprego porque a demanda do país ela exige que você tenha, né, esse curso. Exato, acho que é legal até comentar, né? A gente sempre falou sobre isso, mas agora na pandemia a gente viu na prática isso acontecendo com acontecendo mais vezes, dos programas serem reformulados. Então, o que acontece? É como a Isa falou, todos os programas eles passam anualmente por uma revisão acadêmica. Então, o college, eu falo que é uma base muito sólida entre o college e o governo, porque nós somos um college público, e a indústria, o mercado de trabalho. Então, essas três frentes, elas se conversam, estão muito ligadas, para entender qual é a demanda da cidade, qual é a demanda da indústria, até em termos de maquinário, qual é o tipo de maquinário que as indústrias estão usando, ou se é software, né? Quais são os softwares que esse aluno precisa saber, ou quais são as soft skills, né? As habilidades pessoais que as pessoas precisam ter, que o mercado demanda. Então, a gente faz esse estudo e sempre muito antecipado. Então, nós temos pesquisas, por exemplo, o que vai estar em demanda daqui 10 anos, né? Quais são os profissionais que vão estar se aposentando daqui 5, daqui 10 anos e o que o mercado vai estar precisando. E aí a gente abre os programas para atender essa demanda. Então, a gente vê isso muito acontecendo agora. Então, tem alguns programas, se você entrar no nosso site, que você vai ver que eles aparecem como suspensos. Porque eram programas que a gente tinha uma demanda legal, mas agora as coisas mudaram e a gente está reformulando. Então, ou eles vão ser reformulados
e o currículo vai ser diferente, aí eles voltam. Ou se a gente vê que não tem mais demanda para aquela área, a gente simplesmente para de oferecer aquele programa, né? E, em contrapartida, outros programas novos surgiram. Vou citar alguns aqui, então, por exemplo, um programa novo, que é, inclusive, um diferencial, um dos únicos no Canadá, oferecidos por college, é o nosso programa de inteligência artificial. Então, esses são soluções aplicadas em desenvolvimento de soluções usando a inteligência artificial. Então, é um programa super novo, em alta demanda nos próximos anos, para trazer mesmo uma junção daquele profissional completo, né? Junta business, matemática e TI no mesmo profissional com todas essas habilidades. Então, um programa super diferenciado, é uma pós-graduação, e ele surgiu agora, foi lançado no ano passado. Estamos com a primeira turma agora que começou em janeiro. Outro programa, por exemplo, foi de Web Development, que é na parte de design, Front-End Design, que é para trabalhar com experiência de usuário, interface. Então, também é uma pós-graduação que surgiu agora por conta desse mundo online que a gente vive, né, que acabou adiantando, acelerando esse processo. Então, tudo isso são programas que a gente vai surgindo. Tem outros aqui, mas se eu for citar todos, a gente demora muito. Mas isso mostra o que a Isa exatamente falou, né? O college está sempre muito linkado e muito atento a essa demanda do mercado. Por exemplo, em Toronto é muito difícil você ter um college, acho que é impossível, não, eu desconheço, um college, por exemplo, que tenha um curso de petróleo. Porque petróleo no Canadá não é na região de Toronto, não é na região de Ontário, é lá para o lado de Alberta. Então você não vai encontrar programas nessa área. Mas são poucas, né? Toronto tem praticamente tudo, mas ainda tem uma área ou outra que a gente não oferece porque realmente não tem demanda. E por isso que é tão importante entender o perfil da família, o perfil de quem vai estudar, porque isso vai diferenciar para onde você vai escolher a cidade, o college, né? O curso a fazer. Então, esse planejamento prévio ainda do Brasil, aproveitando toda essa comodidade do estudante que ainda está no Brasil trabalhando, vivendo, organizar tudo isso para chegar aqui já pronto e iniciar hoje uma realidade que antes não era possível isso. Por exemplo, se precisa do inglês, faz o inglês online, não precisa vir mais para o Canadá para fazer isso. Já economiza aí em várias coisas, inclusive acomodação, alimentação, transporte, aproveita e já vem direto para o college para ter todos os benefícios. E indo nessa linha, é importante entender e te direcionar, porque a gente espera que você tenha um programa que te interesse no George Brown, mas se não tiver, vai ter um outro college que atenda. Né? Então, exato, fazer esse planejamento é extremamente importante. E além, indo na linha do que você falou, Thaís, assim, vocês também ficam muito próximos às empresas, né? Então, tem um centro de carreiras junto que o college ajuda na questão, na preparação para futuras vagas. Você se prepara para o mercado de trabalho estando no college, você fazendo o seu network, fazendo contato, né, com empresas, inclusive, que vão procurar nos colleges exatamente os alunos que têm destaque, os alunos que estão se desempenhando super bem para serem futuros profissionais. Então, essa junção entre os colleges que estão em contato com as empresas, que estão próximos, entendendo o mercado, o que é que acontece, você vai estar inserido nesse ambiente. Exatamente. Sim. Exatamente. Então, vamos entrar nessa parte, então, do mercado de trabalho, né, Thaís? Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco como a George Brown atua, né, com relação ao estudante para depois conseguir entrar no mercado de trabalho e como é a aceitação do mercado de trabalho da região de Toronto com os estudantes da George Brown. Tá, bem legal. Bom, como a Alessandra mesmo falou, então nós temos o centro de carreiras dentro do college e esse serviço está disponível para todos os alunos desde o primeiro dia de aula, tá? Então, nesse centro de carreiras nós temos profissionais da parte de recursos humanos que vão te ajudar. Desde você montar o seu currículo, porque parece besteira, mas é muito diferente o sistema, né, de seleção para uma vaga de trabalho no Canadá, você aplicar para uma vaga, como a gente fala, é bastante diferente, então você precisa adequar o seu currículo. Normalmente a gente indica que o aluno tenha um currículo para cada vaga, não é aquele mesmo que você vai disparar para 20 empresas diferentes. Então, tudo isso a gente já entende, né? A gente atende alunos aí do mundo todo, de diversas nacionalidades, cada um vem ali com a sua bagagem cultural. Então, a gente tem esse processo de explicar essas diferenças, adequar o seu currículo, fazer uma cover letter, que é uma carta de apresentação praticamente obrigatória para qualquer vaga que você vai aplicar.
Então você tem tudo isso disponível. Além de workshops, outras atividades que a gente oferece para esses alunos que eles podem participar, e também em sala de aula. Eu costumo dizer que o seu networking ele começa na sala de aula. Seu professor é o seu primeiro ponto de contato com o mercado de trabalho. Inclusive, estava hoje falando com uma aluna que já se formou em 2018 e ela me contando assim que ela está numa vaga fantástica, que ela sempre sonhou, porque lá no co-op dela, durante o período que ela precisou fazer um estágio, ela foi indicada por um professor para essa vaga e até hoje ela foi efetivada, já passou por várias promoções dentro da empresa por conta desse primeiro contato, desse relacionamento bem próximo dos professores. Vale a pena citar que as nossas salas de aula elas são bem pequenas, então é uma experiência bem personalizada. Você vai ter ali de 25 a 30 alunos na mesma sala. Então isso facilita esse seu contato com o professor para desde o primeiro dia já criar esse relacionamento, esse vínculo e já se colocar no mercado. A gente oferece, por exemplo, feiras de emprego, que são as job fairs, que acontecem dentro do campus. Então as empresas vão para dentro do campus, montam ali um stand, aí eles vão ter as vagas que estão em aberto, já recebem o seu currículo, às vezes você sai dali com uma entrevista agendada. Então é uma parceria realmente muito forte. A gente tem um escritório de ligação, o Liaison Office, que trabalha diretamente com isso também, recrutando empregadores para contratar os nossos alunos, seja para vagas de estágio ou seja até para vagas definitivas também. Então o aluno vai estar muito bem assistido, mas eu costumo dizer que ele também precisa correr atrás, né? Então o college oferece muitos serviços, mas tem muito aluno que às vezes nem vai atrás, nem sabe que existe aquilo, recebe um e-mail ali com um convite, algum evento que vai ter, mas nem lê direito. Então eu falo que vai do aluno também, né? A cultura é um pouquinho diferente. Então o aluno também precisa chegar já com essa ânsia de querer fazer parte daquilo, se envolver e participar, e aí eu tenho certeza que eles vão ter muito sucesso. E sobre você falou... Não, termine, porque depois eu queria te perguntar, porque você falou co-op, e que tem gente que não está ainda conhecendo sobre essas terminologias. Tá, vou explicar, mas complementando que a Isa também perguntou sobre a aceitação no mercado de trabalho, né, de um formado da George Brown. Excelente. A George Brown, por exemplo, que a gente pode citar que está muito relacionado com isso, é o nosso mix de nacionalidade. A gente tem hoje 70% de alunos que são locais, canadenses, e 30% internacional. Então, o que isso significa? O que isso tem a ver com mercado de trabalho e aceitação? Se os próprios alunos locais escolhem a George Brown, é porque essa aceitação no mercado de trabalho é muito grande. Se você fizer qualquer tipo de pesquisa, ou se você estiver em Toronto, em qualquer empregador que você vai e falar, eu me formei na George Brown, todo mundo sabe o que é a George Brown, né? Já tem um nome bastante conhecido, são mais de 50 anos de história. O fato de estar em downtown também, todo mundo já passou em frente do campus, né? Já viu alguma coisa. Então eu diria que a aceitação é excelente, a gente não tem dificuldade com isso. Um bom indício também é o índice de satisfação dos empregadores. Tem uma pesquisa que sai anualmente, e a nossa última pesquisa é que a satisfação dos empregadores que contratam os nossos alunos está em 91%. Então, assim, é um número excelente que a gente tem muito orgulho, porque a gente realmente prepara o aluno para sair pronto, né? Não precisa sair e ainda desenvolver alguma habilidade. Não, a nossa ideia é que ele saia totalmente preparado. Em relação ao co-op, então, ele é nada mais do que um estágio, tá? É uma sigla, co-op, que é um ensino cooperativo. Então, você, durante um semestre, se o seu programa tem um co-op, durante aquele semestre todo, você não vai para o college. Você vai só trabalhar full-time durante esse período na área que você estuda. Então, não pode ser um estágio numa área totalmente diferente, tem que ser na mesma área que você estuda. E ele é obrigatório, né? Se o seu programa tem esse co-op, ele é obrigatório. Se você não fizer, você não se forma. Então, é uma excelente opção para você se colocar no mercado. Mesmo durante os estudos, você já se coloca no mercado de trabalho. E normalmente são posições remuneradas. Pode não ser, mas a maioria dos alunos conseguem posição remunerada. Vamos então fazer só um adendo aqui. Então, pessoal, para quem não sabe, né, para quem faz college público no Canadá, você tem a permissão de trabalho durante todo o período do seu curso. A partir do dia 1 que você inicia o seu curso, você e seu cônjuge têm visto de trabalho. Né? Só durante o período do estágio, né, que você ali vai poder fazer meio período do estágio que pode ser remunerado ou não, e a outro período também você tem a permissão de trabalho, fora os 3 anos de PGWP, até 3 anos de PGWP, que a Ali já citou. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a essa parte,
a gente pode tirar a dúvida de vocês ou no final, ou depois podem mandar para a gente no direct que a gente explica como funciona essa parte de visto e permissão de trabalho aqui no Canadá, né? Bom, agora vamos falar então um pouquinho como é que está a preparação do college não pré, durante e pós-pandemia, Thaís. As aulas estão acontecendo normalmente? Vocês estão com cursos suspensos? Como é que está funcionando isso no college? Tá, as aulas continuam funcionando normalmente. O único momento que a gente parou de oferecer novas turmas foi lá no início da pandemia, né, em maio. A pandemia efetivamente ocorreu, né, para a maioria aí dos países em março. Então aí o intake de maio, que já era uma entrada pequena, a gente não tinha muitos programas, a gente precisou suspender até a gente se adaptar, mas os alunos que já estavam estudando continuaram normalmente. E de lá para cá, não paramos. Todos os programas continuam funcionando, só mudou a forma que esse programa é entregue realmente. Então, por enquanto, nós temos programas que são híbridos. Então, o que isso significa? Parte do programa é online, parte do programa é presencial. Normalmente, esses programas que estão híbridos são programas que exigem que o aluno tenha um acesso maior ao laboratório. Então, por exemplo, programas de construção, engenharia, programas de culinária, alguns de teatro, atuação, dança. Então, eles estão nesse sistema híbrido, especialmente os últimos semestres, quando o aluno está para se formar e precisa completar ali a parte prática, tá? Então, tem todo um preparo para esses alunos irem para o campus, as turmas estão mais reduzidas e não é 100% presencial. Uma matéria ou outra eles ainda fazem online. Aí os outros programas que são mais teóricos, como os de business, principalmente o primeiro semestre, a gente tentou trazer toda a grade curricular que é mais teórica para o primeiro semestre, mas esse aluno continua tendo exatamente a mesma carga horária, a gente não diminuiu o curso, não teve alteração. O que pode acontecer é uma matéria ou outra ter sido trocada, o que era naquele seu segundo semestre você faz no primeiro, para deixar a parte prática mais para o final. A gente tem a expectativa de retomar, então em janeiro agora, né, por exemplo, os alunos que começaram em janeiro ou agora em maio, que começou um novo semestre, eles estão nesse sistema já híbrido. Para setembro a gente aumentou um pouquinho essa lista. Então tem mais programas que se tornaram híbridos agora para setembro, mas muitos ainda continuam online. Temos expectativa de janeiro melhorar, né? Agora com a vacinação que está bem avançada no Canadá, a gente espera aí que daqui a alguns meses a gente possa anunciar esse retorno gradual para o campus em janeiro. Então a gente pode dizer, por enquanto, que para o próximo intake, que vai ser setembro, né, que a gente já começou de maio, o próximo intake está nesse modelo online, e quem tiver o visto, por exemplo, aprovado do Brasil, pode fazer ainda do Brasil, sem prejuízo de todo o processo que vai ser o PGWP. Estou certa, Thaís? Isso, exatamente. Então, a gente só precisa confirmar, porque a gente tem uma lista de programas. Então, aí eu tenho, por exemplo, o programa Early Childhood Education vai ser híbrido. Então, se for híbrido, o aluno precisa obrigatoriamente estar no Canadá para fazer essas aulas presenciais. Se ele for online ou opcional, ele tem uma opção também opcional, esse aluno pode escolher entre híbrido ou 100% online, aí sim ele pode fazer isso do Brasil. Mas a maioria está online, então eu diria que sim, eles podem fazer do Brasil. Isso não vai ter impacto no PGWP, já é algo garantido, né, pelo IRCC, que é quem regulamenta todas essas regras, até dezembro. Pode ser que eles estendam isso um pouquinho, mas por enquanto até o final do ano esses alunos estão assegurados de estudar online e não impactar o PGWP. Porém, se eles tiverem o visto, então de repente você já aplicou, já fez biometria, recebe o visto aí até agosto, se eles quiserem viajar, eles podem. Isso válido para hoje, dia 26 de maio de 2021, porque tudo muda, né, constantemente. A gente não sabe como é que vai ser daqui um mês, daqui dois, mas a expectativa é que melhore, né? Não é que piore, mas que as coisas sejam flexibilizadas. Então, hoje os alunos podem sim viajar, mesmo com o curso online, desde que tenha o Study Permit em mãos. Excelente. E vamos dizer assim, para quem está começando a se planejar agora, qual que seria o próximo intake possível? Setembro, acredito que não, mas ainda dá tempo de aplicar para janeiro? Para janeiro dá. O problema no Brasil em relação a visto é a biometria, né? O visto não está parado, eles estão processando, eles conseguem dar entrada no processo, mas é a biometria que está um pouco mais devagar. Agora, né? Hoje o VAC de São Paulo reabriu, então a gente entende que vai começar a acelerar um pouquinho. Para janeiro eu diria que ainda dá tempo, né? Então, para setembro não, acho muito arriscado. Eles pediram para enviar as aplicações até maio, né? Para garantir até 15 de maio.
Então, mas para setembro, para janeiro ainda dá. Porém, tem que correr, né? Porque as vagas acabam rápido. Tem programas que já estão fechados para janeiro, mas a maioria ainda tem vaga, então teria que aplicar aí, preferencialmente nos próximos 15, 20 dias. Eu acho bem importante a gente falar sobre isso, pessoal, porque tem muita gente que atrasou, né, ou adiou os planos de 2020, 2021 por causa da pandemia, né? Só que 2022 já está aí, né? Então a gente, mesmo que você vai estudar só em setembro de 2022, a gente tem que começar o planejamento a partir de agora, né? E já separar a sua vaga assim que abrir, né? Porque muita gente também mudou. Muita gente que ia para setembro de 2020, 2021 vai mudar para setembro de 2022, né? Então, eu acredito que para setembro de 2022, se Deus quiser, a gente vai ter que correr com vaga porque vai acabar. Sim, eu Porque também quando acredito. a gente fala que tem um percentual de estudante internacional, a gente não está falando só que o college vai aceitar estudante brasileiro, né? Vai aceitar todas as nacionalidades. Então, quanto antes você estiver pronto, preparado, com seu inglês, com escolhido o curso, escolhido qual é o intake que você vai fazer, e ainda tendo, porque normalmente o college abre com um ano antes. Então, esse ano a gente vai estar abrindo para as vagas, né, que vão acontecer no ano que vem, para setembro. E se você perde essa oportunidade, tem curso, né, Thaís, que só faz abertura em setembro. Então, tem cursos que é só uma vez no ano, janeiro, né? só uma vez no ano. Se a gente perde essa janela, gente, vocês vão ter que esperar mais um ano, ou seja, mais um ano de espera do início do planejamento do Canadá acontecer. Então, Sim. fiquem espertos. E não é só o processo do college, né? Eu não vou entrar em contato com a Challenge hoje e aplicar amanhã. Tem documento, tem a questão do inglês, às vezes vai precisar fazer o PETO, então são mais alguns meses, algumas semanas de antecipação. E às vezes a pessoa vem com uma ideia pronta na cabeça e conversa com vocês e muda todo o planejamento, né? Então, quanto antes puder entrar em contato, melhor. O Wellington está perguntando se ainda vai aceitar o Duolingo, né? Se ainda aceita o Duolingo. Qual a previsão de aceitação do Duolingo, Thaís? Sim, por enquanto confirmado até janeiro de 22, então para você começar a estudar em janeiro de 22, a gente está aceitando. É muito provável que a gente vai estender isso para maio e setembro do ano que vem. Ainda não é oficial, a gente precisa aguardar, mesmo porque as vagas ainda não estão abertas, as matrículas não abriram. Deve ter alguma novidade aí nas próximas semanas, mas sim, por enquanto aceitando o Duolingo. Legal. Então, o Duolingo ele é para suprir um requerimento do college, que é o nível de inglês, né? E quais são os outros? O que mais de documentação que um estudante precisa geralmente apresentar para George Brown para iniciar a matrícula? Tá, então o inglês, né, é o primeiro ponto importante, e aí pode ser um teste de proficiência, como o Duolingo, o IELTS, TOEFL, outros testes que nós aceitamos. Isso se você já tem o inglês avançado. Se o aluno ainda não tem o inglês avançado, tem a opção do Pathway, que ele pode fazer privado, como a Lei comentou, a opção do Pathway Online, que é uma super vantagem agora, então também está válido. Em escolas privadas, tem que ser uma escola parceira da George Brown. Também temos o EAP, que é o inglês dentro do college, também é uma opção, você já faz esse inglês dentro da George Brown, pode ser presencial quando retomar ou por enquanto online. Então o inglês é a principal, eu digo assim, onde os alunos precisam ali de um tempo maior para pensar e decidir como eles vão cumprir esse requisito. Depois, fora isso, o passaporte, a gente vai precisar de uma foto do seu passaporte, tem que estar válido. E os documentos escolares. Aí vai depender se o aluno vai fazer um diploma, pode ser o ensino médio, se for uma pós-graduação, aí pode ser os documentos da faculdade. Eu vi que aqui alguém perguntou, deixa eu ver o nome dele, Cristiano, que é da área de tecnologia. Ele falou que ainda não é formado, mas já trabalha na área há mais de 30 anos. Tem algumas opções nesses casos que a gente consegue aceitar a formação profissional, a sua experiência profissional, como comprovação para você já entrar numa pós, tá? Então, se você trabalha há 30 anos na área de TI, é um cargo em relevância e que tem a ver com o curso que você quer fazer na área de tecnologia, talvez você consiga ir direto para uma pós-graduação, por exemplo, uma especialização. Aí vai ser o caso da gente conversar e analisar e sugerir algumas opções. Ou então o diploma, também é uma opção. E aí, Cristiano, pode ficar tranquilo, você mandou o seu e-mail, a gente vai entrar em contato com você, a gente agenda um horário para você conversar com a Isa ou comigo, para exatamente entender como fazer. Não se preocupe em ter que anotar tudo de uma vez, porque exatamente esse trabalho
do dia, esse processo, né, essa análise completa que a gente vai fazer com você para que no momento da aplicação toda a sua documentação tenha sido analisada para que o college receba tudo redondinho, só a tempo de analisar, não ter que ter retrabalho, não ter que pedir documentação extra e correndo o risco de perder aí, né, mais tempo para sua aprovação, justamente porque quem primeiro aplica, mais rápido vai ter aí uma resposta. Sim. E pessoal, pessoal não, desculpa, Thaís. Como é que tá para quem vai começar agora em setembro? Só de curiosidade para o pessoal, né? A George Brown, ela tá fazendo algum plano de quarentena, né? Como é que está funcionando para os estudantes que estão chegando no Canadá atualmente? Tá, então, novamente, hoje, 26 de maio de 2021, as regras é que o aluno precisa ter o study permit aprovado, tá? Então, já precisa ter recebido essa confirmação do visto. E aí, hoje, o governo pede, aí não é uma regra da George Brown, mas é do governo para o Canadá todo, quando esse aluno chega, na hora de viajar, ele precisa já fazer um teste, né, de Covid, um teste negativo para ele poder embarcar. A hora que ele chega no aeroporto em Toronto, ele faz um novo teste. E ele precisa cumprir 3 dias, aproximadamente, de quarentena em um hotel designado pelo governo. Por que 3 dias? É o tempo desse teste que você fez no aeroporto ficar pronto e o resultado sair negativo. Né? E aí, esse resultado saindo como negativo, o aluno pode ir para onde ele for ficar, seja na casa de algum parente, num hotel, num Airbnb, ou se ele tem um lugar alugado. Ele pode ir diretamente para esse lugar, mas ele ainda precisa cumprir a quarentena. Se ele ficou 3 dias no hotel, vão ser mais 11, né? 14 dias de quarentena no total. A George Brown não tem nada específico, esse aluno precisa ir para uma residência, precisa ir para um lugar específico da George Brown, não, ele pode, após completar esse tempo no hotel, ir para o lugar onde ele vai ficar, mas esse aluno ele é acompanhado, né? Então a gente tem uma equipe que faz esse acompanhamento, a gente vai ter todos os dados, tem assim uma lista de checklist que você precisa ter bem grande no nosso site, a gente tem uma página específica para isso, chama Traveling to Canada. E esses alunos podem ver todo o checklist, tem aplicativos que eles precisam baixar para estar em contato com o college. E aí a gente faz esse acompanhamento, a gente liga para esse aluno, a gente vê como ele está, se está tudo bem, se está cumprindo as regras. E quarentena realmente é quarentena no Canadá, você não pode sair nem para tomar um arzinho, né? Você precisa ficar ali dentro do quarto, não pode sair mesmo. É bem criterioso. E a gente faz esse acompanhamento. Passou os 14 dias, está tudo certo, os testes deram negativos, o aluno está liberado. É isso mesmo. É bom a gente, né, falar sobre isso porque a gente recebe muita pergunta, né? Mas o estudante está podendo entrar no Canadá, mas eu vou conseguir ir para o Canadá? A resposta é sim, o Canadá está aberto para estudante internacional desde o ano passado, diferente da Austrália, Alemanha, que não estão permitindo ninguém do Brasil. Né? O Canadá, desde que você tenha o seu visto de estudante aprovado, né, e o plano de quarentena, né, tem alguns outros pré-requisitos, mas você pode vir, né? Então, dá para vir, né, pessoal? Para esse ano, com relação a college público especificamente, como a gente já comentou, o intake de setembro provavelmente não dá tempo, né? Mais pessoal de aplicar. Mas o intake de janeiro, se a gente correr, né? Em janeiro você consegue sim estar aqui. Mas de novo, né? A gente está falando isso hoje, né? A tendência é melhorar as coisas no Canadá. Nas últimas 2 semanas começaram a deslanchar mesmo, parte de vacinação. O Canadá hoje é um dos países que tem mais porcentagem da população com uma vacina, né? Então a gente já está mais de 50% da população do Canadá vacinada com a primeira dose, né? Então a gente está com excelentes perspectivas, né? A tendência é só melhorar daqui para frente, né? Finalmente a gente está vendo uma luzinha no final do túnel aí. E sem contar nos incentivos, né, que o próprio governo canadense tem feito em prol dos estudantes que já estão aqui, em prol dos trabalhadores. Então, assim, gente, quem está começando a pensar o Canadá me interessa, não parem desse sonho, né, de planejar para fazer, realizar acontecer num tempo possível. Porque, apesar da pandemia, o mundo não parou. Né? Apesar disso, as coisas continuam acontecendo e a gente vai se adaptando nesse novo cenário e muita coisa boa também pode acontecer, apesar, né, de todas as restrições, permitindo, por exemplo, você tenha uma nova perspectiva dentro do planejamento do Canadá. Então, não deixa essa oportunidade passar, porque de repente alguma regra mudou, porque de repente um cenário não era exatamente o que você estava pensando antes. Não, tudo se adapta.
e a capacidade que o ser humano tem, e principalmente eu diria assim, o brasileiro tem, e aí eu vou dizer que é uma das características muito fortes, até no mercado de trabalho, resiliência, né, poder de comunicação. Eu queria trazer isso porque às vezes quando a gente está no Brasil, gente, a gente não se dá conta do nosso perfil comportamental como ele é extremamente positivo. Inclusive é reconhecido aqui muito forte, e a gente tem isso de respostas dos nossos estudantes, dos nossos clientes, né, dos colleges, e a gente vê no próprio cenário do mercado em que o perfil do brasileiro, como ele é bem aceito. Então, valorize essas qualidades que você tem e comece hoje a colocar em prática, né, o que você tem de sonho, de meta, que é vir para o Canadá. E a gente está exatamente aqui mostrando opções. A gente aqui faz parte do nosso trabalho trazer para vocês, né, o que tem de mais atual, o que tem de melhor, o que tem de oportunidades para que vocês, com vocês, a gente faça isso acontecer. Excelente, acho um excelente ponto esse que você citou, Ale, dessa questão de como o brasileiro é reconhecido e ele navega bem no mercado de trabalho, né? Eu acho que a dificuldade maior é aquela primeira adaptação, entender como as coisas funcionam, né? Culturalmente falando também. Mas depois que você tem essa primeira experiência, que o brasileiro entra no mercado, as histórias, assim, são muitas histórias de sucesso. Eu tenho muitas histórias de aluno aqui para compartilhar, que, assim, estão super bem, já foram promovidos 2, 3 vezes, podem escolher, às vezes, para qual emprego vão, depois que se formam e tudo mais, que passe esses primeiros 1 ano, 2 anos, o cenário realmente é muito positivo. Até a Gabi no Canadá, né, uma blogueira bastante conhecida, e ela postou sobre isso, né? Que ela perguntou para algumas pessoas canadenses, né? O que vocês veem de característica do brasileiro? E eles falam, é a intensidade. Vocês fazem tudo com muita intensidade. Se tem que trabalhar, vocês trabalham duro, né? Não tem tempo ruim. Acho que o tanto de... Meu fone caiu. O tanto de problemas, né, que a gente tem no Brasil, essa coisa de ter que estudar, trabalhar, às vezes trabalhar em 2 empregos e família ao mesmo tempo, começar a trabalhar muito cedo, acho que tudo isso cria esse senso de responsabilidade na gente. Aí a hora que a gente chega num país diferente, a gente realmente se destaca, né? Em termos de imigração, eu também concordo. Eu vou citar que eu particularmente acredito que para quem já está no Canadá, a gente vê todos os processos de imigração, as novidades que têm surgido nesse sentido, beneficiando quem já está no Canadá. Então não perde tempo para daqui a 1 ano você falar, puxa, se eu já estivesse lá, agora eu ia conseguir a minha imigração. Então já começa já, porque daqui a 1 ano você vai estar no Canadá e vai fazer parte, né, desses processos que têm surgido. Então eu diria que quem já está agora esse ano de 2021 até 2023, 2024, eu acho que vai ser assim anos excelentes em questão de processos imigratórios. Porque quem acompanhou, né, Isa? Conta aí pra gente quem acompanhou esse processo de imigração, que foi 45 mil novas chamadas que o governo fez. Pessoal, para quem acompanha ou não acompanha o processo de imigração aqui para o Canadá, né, desde o ano passado, o ministro de imigração ele tem prometido muitas mudanças e muitas vagas para a imigração até 2023. Né? O Canadá ele depende economicamente do imigrante, diferente da maioria dos países que vê o imigrante como um tirador de emprego do local. Né? O Canadá não. O Canadá tem uma demanda e um déficit de empregados muito grande. Né? Então, com a pandemia, eles estão se esforçando cada vez mais para, primeiro, quem estar aqui no Canadá ficar, né? Então que seja uma coisa atrativa para o estudante, para ele ficar aqui. E para quem está se planejando em vir, né, que consiga isso de uma forma mais efetiva. Né? Então, para quem já está aqui, no ano passado a gente teve uma chamada de quase 40 mil pessoas que estavam na lista ali do Express Entry no Canadian Experience, né, que tiveram experiência de trabalho canadense. Né? E esse ano a gente teve a Public Policy, né, que abriu mais de 90 mil vagas para quem está aqui trabalhando como essential worker, né, seja como na área de saúde ou até no supermercado, e abriu também vagas para estudantes que já se formaram e que estão aqui trabalhando. Né? Então a gente só vê grandes perspectivas para quem está aqui. A gente sabe que existe o Express Entry, que você pode aplicar do Brasil mesmo, e você consegue vir para o Canadá já como residente, né? Mas a tendência do governo, além da educação ser um grande negócio aqui do Canadá, é sempre
dar como prioridade quem estudou aqui e quem já está aqui no país legalmente. E desfrutar daí, por exemplo, quem tem acompanhado o Canadá, ele foi eleito esse ano, sempre ficou entre terceiro, quarto, quinto, né, melhor país para se viver. E esse ano ele foi considerado o primeiro no top da lista de países como o melhor país para se viver. Então, gente, não é à toa quando a gente fala que o Canadá, você pode ter qualidade de vida, segurança, poder aquisitivo, tudo isso junto quando você já vem, né, já está na cultura, já vai se adaptando, fazendo benefício, melhorando a sua qualificação profissional, porque também a gente não pode esquecer. Tudo bem que é como a Isa falou, você poderia vir se você tiver pontuação suficiente, mas nem sempre a realidade nossa do brasileiro, porque a gente, por exemplo, não teve um inglês do nosso dia a dia prático. Isso não foi para 100% da população brasileira. E aí você vai desistir do seu sonho? Não. Você pode começar com a sua idade que você tiver, mesmo sem inglês, e fazer essa história acontecer, né? Então, já viver através de uma qualificação profissional, já que no Canadá você não é conhecido, apesar no Brasil você já tem uma carreira, você já tem uma estrutura consolidada, mas aqui você vai precisar começar. E qual é o melhor caminho para se começar? Através do estudo, que é quando o college vai te dar o suporte nessa questão da inserção do mercado, fazer essa ponte com você e os professores, ajudar no dia a dia que você vai precisar desse suporte, e aí o co-op também é uma excelente opção para isso, integrando você na sociedade canadense. E o estudo vai te proporcionar também toda essa qualificação que você vai almeja para o que você vai exercer aqui. Pode ser na mesma carreira ou mudando. Já fez contatos profissionais. O Herbert está falando aqui, né, de você estar estudando e ali já iniciar o seu network, né, pessoal? Que também o college te ajuda muito com relação a isso. É a Érica que é de Halifax. Oi, Érica. Minha amiga de Halifax, exatamente. O college ajuda nesses contatos profissionais, toda razão. Isso, eu até ia comentar, Leo, que não é raro também, mesmo que uma pessoa consiga o Express Entry e vá para o Canadá diretamente já com visto de residente permanente, não é raro essas pessoas irem para o college, tá? É claro que aí ele vai pagar um valor bem mais barato como estudante local, mas exatamente por isso, porque é no college que você vai ter esse networking, que você vai aprender aquilo na prática. Muitas vezes a gente veio com uma bagagem do Brasil bastante interessante, um currículo excelente, mas é o que eu falei da adaptação, da questão da cultura, você estar linkado ao mercado de trabalho através do college, esse ponto de apoio que a gente dá para o aluno é bastante importante. E a gente também vê o caminho oposto, né? Eu tive um caso esses dias até de um aluno que fez uma universidade, então cursou lá 4, 5 anos em uma universidade e veio fazer uma pós com a gente. E a fala dela era justamente assim: eu preciso da prática, eu sei tudo na teoria, mas eu não estou pronta para o mercado. A hora que eu faço uma entrevista, eu não tenho experiência prática. Então ela foi fazer uma pós, que academicamente falando, né, não fazia nem muito sentido, porque ela já tinha um currículo legal no Brasil, mas ela precisava da prática, que é justamente o que o college oferece, do aluno pôr a mão na massa e sair pronto, sem precisar fazer um outro curso, uma outra especialização. Eu gostaria só, antes da gente encerrar a live, né, entrar numa outra pergunta que me surgiu agora na minha cabeça. A gente tem algumas notícias aqui na região de Ontário falando que os estudantes de high school, eles vão ser obrigados a apresentar vacina, comprovante de vacinação para voltar, né, ao ensino presencial, né, no nível high school, né, o elementary school. Qual que é o posicionamento do college com relação a isso? Vocês já têm alguma posição com relação à obrigatoriedade de vacinação? Como é que tá isso? Tá, ainda não. Até mesmo para viajar, né? É muito comum, tem muito aluno perguntando: já fui vacinado no Brasil, ou se eu for vacinado no Brasil, facilita alguma coisa para eu entrar no Canadá? Então, não, como a Isa falou, a gente comentou, a fronteira está aberta para alunos internacionais com visto, independente de vacina ou não. Pelo menos por enquanto não tem nenhuma diferenciação se esse aluno foi vacinado ou não, tá? Mas agora, como o Canadá está muito avançado nessa parte da vacinação, inclusive todos os alunos podem ser vacinados, quem está no Canadá, a gente acredita, né, que a maioria dos alunos vão estar vacinados, a gente incentiva muito que eles tomem a vacina.
Inclusive, a gente vai abrir um projeto piloto de testagem rápida dentro dos colleges também, para os alunos que quiserem. Então, o college vem avançando bastante nisso. Tem muita gente que pensa assim, mas o college, já ouvi de aluno, inclusive, essa semana, né? O college está economizando tanto durante essa pandemia, não está tendo gasto porque não tem aluno no campus. Eu falo, não, é ao contrário, né? O investimento que a gente tem feito para preparar tudo isso, para esse retorno, é muito grande. Né? Então, mas não tem nenhuma diferença. Respondendo a sua pergunta, pelo menos por enquanto, não tem a obrigatoriedade da vacina e também não tem diferença se um aluno tomou ou não a vacina. Tá, e é legal, Eu vi então... que a Vabi está... Pode falar. Pode falar. Não, eu só ia falar que saiu uma notícia essa semana, né? A gente já estava, aqui, quem está no Canadá já estava podendo tomar vacina, quem tem visto de estudante, mas saiu um posicionamento oficial do governo, né? Que quem vier estudar, não quem só está aqui, mas quem vier para cá e não tiver vacina, o governo vai dar vacinação gratuita, pessoal, para todos os estudantes internacionais. Né? Então, por enquanto, eles não estão definidos os colleges, né? Vai ser obrigatório, não vai ser obrigatório, mas se você quiser e for estudante internacional aqui no Canadá, você vai tomar a sua vacina, né? De graça, sem pagar nada. Sim. Eu vi que a Gabi estava gostando do nosso bate-papo e a gente já está terminando. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, gente, a hora é agora para a gente aproveitar a Thaís, que está aqui ao vivo, para responder a vocês. Se por acaso a pergunta não veio também, não tem nenhum problema, entre em contato conosco, que a gente exatamente essa ponte, né, de contato, de comunicação, de esclarecer as dúvidas que você tem sobre o college, sobre o George Brown, por a gente ter essa parceria direta, a gente recebe treinamento diretamente da Thaís e dúvidas que a gente tenha, a gente recorre a elas, se por acaso a gente não souber, mas a gente é preparado para ter essas respostas, né? E porque nem tudo, não dá para ter toda a informação. O site é bem completo, mas são coisas que vocês estão no dia a dia passando a experiência de aprender pela primeira vez. E a gente já faz isso todos os dias. Então, o que para a gente parece ser simples e fácil, a gente já tem, digamos, o caminho mais reto, né, mais direto para te ajudar no planejamento. Então, fiquem tranquilos de entrar em contato conosco e agendar aí uma reunião inicial gratuita que está lá na nossa bio da Challenge Intercâmbio, para você agendar e começar o quanto antes. Isso, pessoal. Sim. Já vai lá no nossa bio, já clica no link, já marca sua consultoria, fala que você participou da live, que você quer tirar mais algumas dúvidas. A gente vai te dedicar 25 minutos, 100% para você, para estudar o seu caso, sem você precisar pagar nada para esse primeiro momento, né? Para a gente realmente entender, né, como a gente consegue te ajudar. Isso, eu queria aproveitar então e convidar todo mundo para curtir a nossa página do Instagram. Essa página é nova, a gente começou agora porque ela é específica em português, né? Além das páginas oficiais do college. Então, se você é seguidor aqui da Challenge, já vai lá e curte a nossa página também. Eu sempre costumo colocar uns posts bem informativos, né? Para explicar mesmo esse passo a passo, esse começo que muita gente não sabe. Vou deixar um beijo aqui para a Joyce, que está vendo a gente, que também está aplicando aí recentemente para estudar com a gente. Excelente, pessoal. Thaís, muito obrigada. Ali, muito obrigada por participar. Qualquer dúvida, então, pessoal, a gente está super à disposição. Eu que agradeço. Agradeço o convite, a oportunidade, o apoio, né, da parceria de vocês. A gente seleciona os nossos agentes com bastante carinho, com bastante cuidado. Então, se a gente está aqui fazendo essa live com a Challenge, vocês podem confiar no trabalho delas, né? Elas fazem um trabalho incrível aí de apoio a vocês. E como a gente falou lá no começo, né? Nem todo college é para todo mundo, nem tudo aquilo que você vê e acha que é para você Então, eu super recomendo que vocês façam essa consultoria justamente para a gente entender o seu projeto e assegurar que você vai ter sucesso e que não vai chegar lá e depois se arrepender e, devia ter feito diferente, né? Que isso não é raro acontecer com quem não faz esse processo de consultoria. Então, o George Brown super recomenda. Com certeza. Obrigada a todos, gente. Uma ótima noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.